Você acredita que uma pessoa pode ser tão gananciosa a ponto de rogar a própria família? O que você está prestes a ouvir vai te deixar sem palavras. Uma irmã vendeu a parte da empresa que pertencia ao irmão, pensando que nunca seria descoberta. Mas o que ela não sabia é que o pai havia deixado um testamento secreto que mudaria tudo. Prepare-se para uma história que vai te ensinar sobre ganância, traição familiar e justiça. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Esta é a história de Marcus Thompson e sua irmã Rebecca Thompson, dois irmãos que cresceram em uma família próspera na cidade de Portland, no estado do Oregon. O pai deles, William Thompson, era um empresário bem-sucedido que construiu do zero uma empresa de tecnologia chamada Tech Vision Solutions. A empresa havia se tornado uma das maiores fornecedoras de software para pequenas e médias empresas da região oeste dos Estados Unidos. William Thompson sempre foi um homem íntegro e trabalhador. Ele começou sua jornada empresarial aos 25 anos, quando decidiu deixar seu emprego estável em uma grande corporação para perseguir seu sonho de ter seu próprio negócio. No início, as coisas foram muito difíceis. Ele trabalhava 16 horas por dia, muitas vezes dormindo no escritório improvisado que havia montado na garagem de casa. Sua esposa, Margaret Thompson, sempre o apoiou incondicionalmente, cuidando dos dois filhos pequenos, enquanto William lutava para fazer a empresa decolar. Marcus era o filho mais velho, nascido em 1985, enquanto Rebecca nasceu 3 anos depois, em 1988. Desde pequenos, os dois cresceram ouvindo as histórias do pai sobre os primeiros anos da empresa. William sempre fazia questão de explicar para os filhos o valor do trabalho duro e da perseverança. Ele dizia que tudo o que eles tinham foi conquistado com muito suor e dedicação, e que nada na vida vinha de graça. Durante a infância, Marcus sempre demonstrou interesse genuíno pelos negócios do pai. Ele costumava passar as tardes no escritório da empresa, observando William trabalhar e fazendo perguntas sobre como funcionavam os computadores, os programas e as negociações com os clientes. Marcus tinha uma mente curiosa e analítica, sempre querendo entender os detalhes de como as coisas funcionavam. Quando completou 12 anos, ele já sabia explicar o básico sobre o funcionamento da empresa para qualquer pessoa que perguntasse. Rebecca, por outro lado, sempre foi mais interessada em atividades sociais e entretenimento. Ela era popular na escola, participava de várias atividades extracurriculares e sempre estava cercada de amigos. Diferentemente do irmão, Rebecca nunca demonstrou muito interesse em entender os negócios da família. Para ela, a empresa era apenas a fonte de dinheiro que permitia à família ter uma vida confortável, com uma casa grande, carros novos e viagens nas férias. Quando Marcus se formou no ensino médio, ele decidiu estudar administração de empresas na Universidade de Stanford, na Califórnia. Seu objetivo sempre foi claro: ele queria se preparar para um dia assumir os negócios da família. Durante os 4 anos de faculdade, Marcus se dedicou intensamente aos estudos. Ele se formou com honras e ainda fez um estágio em uma grande empresa de consultoria em São Francisco, onde aprendeu sobre estratégias de crescimento e gestão empresarial. Rebecca escolheu um caminho diferente. Ela se formou em design gráfico na Universidade de Portland e sempre teve mais interesse em trabalhar com criatividade e arte. Depois da formatura, ela conseguiu um emprego em uma agência de publicidade local, onde trabalhava criando campanhas para diversos clientes. Rebecca era talentosa em seu trabalho, mas nunca demonstrou ambição de crescer profissionalmente ou de assumir responsabilidades maiores. Em 2008, quando Marcus completou 23 anos, William decidiu que era hora de começar a preparar a transição da empresa para a próxima geração. A Tech Vision Solutions havia crescido significativamente ao longo dos anos e agora empregava mais de 200 pessoas. A empresa tinha contratos com grandes clientes e uma receita anual de mais de 50 milhões de dólares. William chamou os 2 filhos para uma conversa séria em sua casa. Era uma noite de sábado e Margaret havia preparado o jantar favorito da família. Depois da refeição, William pediu para que todos se sentassem na sala de estar para uma conversa importante. Marcus, Rebecca, vocês 2 são adultos agora, e eu acredito que é a hora de conversarmos sobre o futuro da nossa empresa. Eu não vou viver para sempre,
e quero ter certeza de que tudo o que construímos ao longo dos anos será preservado e continuará crescendo. Marcos se endireitou na poltrona, prestando atenção total às palavras do pai. Rebecca continuou mexendo no celular, apenas ocasionalmente levantando os olhos para olhar em direção ao pai. A Tech Vision Solutions é o resultado de mais de 20 anos de trabalho duro. Eu comecei com apenas alguns milhares de dólares de economia e transformei isso num negócio sólido e próspero. Agora, quero que vocês dois façam parte dessa continuidade. William explicou que havia pensado muito em como estruturar a sucessão da empresa. Ele queria que Marcos, devido ao interesse demonstrado e formação acadêmica, assumisse gradualmente a posição de CEO. Ao mesmo tempo, ele queria que Rebecca também tivesse uma participação significativa na empresa, mesmo que ela não quisesse trabalhar ativamente na gestão. Marcos, disse William olhando diretamente para o filho mais velho, eu gostaria que você começasse a trabalhar comigo na empresa. Você vai começar como diretor de operações e ao longo dos próximos 5 anos eu vou te preparar para assumir a presidência. Você tem o conhecimento e a dedicação necessários para levar a empresa a um novo patamar. Marcos sentiu uma emoção intensa ao ouvir essas palavras. Era exatamente o que ele havia sonhado durante toda a vida dele. Ele sabia que teria uma grande responsabilidade pela frente, mas estava preparado e ansioso para começar. Quanto a você, Rebecca, continuou William, eu sei que você tem seus próprios interesses profissionais e não quer trabalhar diretamente na empresa. Mas você é minha filha e faz parte desta família. Por isso, você também terá uma participação significativa na empresa. Quando eu me aposentar completamente, vocês dois serão coproprietários, com Marcos tendo uma participação ligeiramente maior devido ao seu envolvimento direto na gestão. Rebecca finalmente parou de mexer no celular e prestou atenção. A ideia de ter uma participação lucrativa em uma empresa próspera, sem ter que trabalhar nela, parecia muito atrativa para ela. Pai, isso significa que eu vou receber dividendos mesmo sem trabalhar na empresa? Perguntou Rebecca com interesse evidente. Exatamente, respondeu William. A empresa gera lucros consistentes há muitos anos. Como coproprietária, você receberá sua parte dos dividendos anualmente. No entanto, as decisões estratégicas e operacionais ficarão principalmente com Marcos, já que ele será o responsável pela gestão. Margaret, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. William, eu acho que essa é uma decisão muito sábia. Os 2 filhos terão segurança financeira e Marcos poderá continuar o legado que você construiu. Nos meses seguintes, Marcos começou a trabalhar na Tech Vision Solutions. Ele chegava cedo todos os dias e ficava até tarde, absorvendo tudo o que podia aprender com o pai. William era um mentor paciente e detalhista, explicando não apenas os aspectos técnicos do negócio, mas também as nuances de relacionamento com clientes, gestão de funcionários e estratégias de crescimento. Marcos rapidamente se adaptou ao ambiente empresarial. Ele trouxe ideias frescas e modernas, sugerindo implementações de novas tecnologias e processos que poderiam tornar a empresa ainda mais eficiente. Os funcionários mais antigos, que conheciam Marcos desde criança, ficaram impressionados com sua maturidade e competência profissional. Rebecca, enquanto isso, continuou trabalhando na agência de publicidade, mas agora com a tranquilidade de saber que teria uma renda adicional significativa vinda da empresa da família. Ela começou a fazer planos para comprar uma casa maior e talvez até mesmo viajar mais frequentemente. Durante o primeiro ano de Marcos na empresa, tudo correu perfeitamente. A Tech Vision Solutions teve seu melhor ano financeiro até então, com um crescimento de receita de 25%. Marcos provou ser um gestor nato, implementando melhorias que aumentaram a eficiência operacional e a satisfação dos clientes. No entanto, conforme o tempo foi passando, Rebecca começou a desenvolver uma perspectiva diferente sobre a situação. Ela começou a questionar por que Marcos estava assumindo tanto controle e responsabilidade na empresa, enquanto ela recebia apenas dividendos. Em conversas com amigos, ela começou a expressar a opinião de que merecia uma participação maior nos lucros, já que era filha de William tanto quanto Marcos. Essas conversas com amigos começaram a plantar sementes de ressentimento no coração de Rebecca. Alguns de seus amigos, talvez com inveja da situação financeira confortável da família Thompson,
começaram a sugerir que Rebecca estava sendo injustiçada. Eles argumentavam que ela deveria ter direito a uma participação igual na empresa, independentemente do seu envolvimento na gestão. Lentamente, Rebecca começou a acreditar nessas ideias. Ela começou a ver Marcus não como um irmão dedicado que estava trabalhando duro para preservar o legado da família, mas como alguém que estava tomando algo que também pertencia a ela. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O segundo ano de Marcus na TechVision Solutions trouxe mudanças significativas para toda a família Thompson. A empresa havia expandido suas operações para 3 novos estados, abrindo escritórios regionais em Seattle, Denver e Phoenix. Marcus estava provando ser um gestor competente, mas também um visionário que conseguia identificar oportunidades de crescimento que seu pai havia perdido. Durante uma reunião de diretoria no início de 2010, Marcus apresentou um plano ambicioso para desenvolver uma nova linha de produtos voltada especificamente para empresas de e-commerce. O mercado online estava crescendo exponencialmente e Marcus havia identificado uma lacuna no mercado para software de gestão integrada para lojas virtuais. "Pai, olha estes números", disse Marcus, projetando gráficos na parede da sala de conferências. "O comércio eletrônico está crescendo 40% ao ano. Se conseguirmos desenvolver uma solução completa para essas empresas, podemos triplicar nossa receita em 2 anos. William ficou impressionado com a pesquisa detalhada que Marcus havia feito. O jovem havia passado meses entrevistando proprietários de lojas online, identificando suas principais dificuldades e necessidades. Ele até mesmo contratou uma empresa de consultoria especializada para fazer uma análise de mercado completa. "Pai, esse plano é brilhante", disse William com orgulho evidente. "Você está pensando além do que eu jamais imaginei. Vamos começar a implementar essa estratégia imediatamente." A expansão foi um sucesso extraordinário. Em apenas 8 meses, a nova linha de produtos havia conquistado mais de 200 clientes e estava gerando uma receita mensal de $2 milhões. A TechVision Solutions passou de uma empresa regional para uma empresa com presença nacional, competindo diretamente com os gigantes do setor. Enquanto isso, Rebecca observava o sucesso do irmão com sentimentos cada vez mais conflitantes. Por um lado, ela ficava feliz porque o sucesso da empresa significava dividendos maiores para ela. Seus pagamentos trimestrais haviam aumentado de $15 mil para $45 mil. Mas, por outro lado, ela começou a se sentir diminuída e irrelevante. O ponto de virada aconteceu durante o jantar de Natal de 2010. A família Thompson havia se reunido na casa de William e Margaret para celebrar as festas e também o sucesso extraordinário da empresa. Marcus chegou acompanhado de sua namorada, Jennifer Welsh, uma advogada corporativa que havia conhecido durante uma conferência de negócios. Durante o jantar, William não parava de elogiar as conquistas de Marcus. Ele contava para Jennifer sobre como Marcus havia transformado a empresa e sobre os planos de expansão para o próximo ano. Marcus, sempre modesto, tentava desviar o foco das conversas, mas era evidente que ele estava feliz e realizado com seu trabalho. "Jennifer, você não imagina o orgulho que eu sinto do Marcus", disse William enquanto servia o peru. "Ele conseguiu em 2 anos o que eu levei 10 anos para conquistar. A empresa está mais forte do que nunca." Rebecca, que havia ficado em silêncio durante a maior parte da conversa, finalmente falou. "Pai, e eu? Eu também faço parte desta família. Por que parece que apenas o Marcus tem importância?" O silêncio que se seguiu foi desconfortável. William olhou surpreso para Rebecca, não esperando esse tipo de comentário durante uma celebração familiar. "Rebecca, querida, você sabe que é igualmente importante para mim", respondeu William calmamente. "Você tem sua carreira, sua vida independente e também se beneficia do sucesso da empresa através dos dividendos." "Mas eu quero ter mais participação", disse Rebecca, sua voz começando a soar mais agressiva. "Por que o Marcus tem que tomar todas as decisões? Por que ele ganha um salário além dos dividendos? Eu também sou a sua filha." Marcus tentou intervir diplomaticamente. "Rebecca,
Você sabe que pode participar mais da empresa quando quiser. Pai sempre deixa isso claro. Se você quiser trabalhar conosco, será sempre bem-vinda. Eu não quero trabalhar, respondeu Rebecca bruscamente. Eu quero ter os mesmos direitos sem ter que trabalhar. Afinal, sou filha do William tanto quanto você. Margaret, percebendo que a situação estava ficando tensa, tentou mudar de assunto, mas Rebecca não deixou. Ela continuou expressando sua insatisfação, alegando que estava sendo tratada injustamente pela família. Jennifer, desconfortável com a situação, discretamente sugeriu a Marcus que talvez fosse melhor eles irem embora mais cedo. A noite, que deveria ter sido uma celebração, acabou terminando com Rebecca saindo irritada da casa dos pais. Nos dias seguintes ao Natal, Rebecca começou a procurar maneiras de aumentar sua participação na empresa sem ter que trabalhar nela. Ela consultou um advogado especialista em direito empresarial, Daniel Rodrigues, que havia sido recomendado por uma amiga. Doutor Rodrigues, disse Rebecca durante sua primeira consulta, eu preciso entender meus direitos. Meu pai é dono de uma empresa muito lucrativa e meu irmão está assumindo o controle de tudo. Eu quero garantir que recebo o que me pertence por direito. Daniel Rodrigues era conhecido por ser um advogado agressivo, especializado em disputas familiares e empresariais. Ele ouviu atentamente a história de Rebecca e imediatamente identificou oportunidades para maximizar os ganhos de sua cliente. Rebecca, baseado no que você me contou, eu acredito que você tem direitos que não estão sendo respeitados, disse Rodrigues com confiança. Se seu pai verbalmente prometeu que vocês seriam coproprietários, isso pode ser considerado um acordo verbal válido. Além disso, se você contribuiu de alguma forma para o sucesso da empresa, mesmo indiretamente, você pode ter direito a uma compensação maior. Rebecca sentiu uma validação imediata. Finalmente, alguém estava confirmando o que ela havia começado a acreditar, que ela estava sendo prejudicada pela própria família. O que o senhor recomenda que eu faça? Perguntou Rebecca. Primeiro, precisamos documentar tudo. Você tem algum documento que comprove as promessas do seu pai? E-mails, cartas, testemunhas das conversas? Rebecca pensou por um momento. Eu lembro que minha mãe estava presente quando o papai falou sobre a copropriedade, e tenho certeza de que há algumas mensagens de texto onde ele menciona isso. Perfeito! Vamos reunir todas essas evidências. Depois, vou preparar uma proposta formal para apresentar ao seu pai. Se ele não concordar com os nossos termos, podemos considerar outras opções legais. Durante as próximas semanas, Rebecca trabalhou com Rodrigues para compilar o que eles chamaram de evidências do acordo verbal feito por William. Eles recuperaram mensagens de texto antigas, fotografaram documentos familiares e até mesmo entrevistaram alguns funcionários antigos da empresa que poderiam testemunhar sobre as intenções de William. Enquanto isso, Marcus continuava focado no crescimento da empresa, sem saber dos planos que Rebecca estava desenvolvendo com seu advogado. Ele havia começado negociações para adquirir uma empresa menor concorrente, que poderia acelerar ainda mais a expansão da TechVision Solutions. Em fevereiro de 2011, Rebecca decidiu que era hora de confrontar diretamente o pai. Ela marcou um almoço com William em um restaurante elegante do centro de Portland, alegando que queria conversar sobre assuntos importantes da família. William chegou ao restaurante esperando uma conversa normal com sua filha, talvez sobre seus planos de carreira ou relacionamentos. Ele não estava preparado para o que estava por vir. Pai, disse Rebecca depois que fizeram os pedidos, eu contratei um advogado para me ajudar com uma questão relacionada à empresa. William quase engasgou com o vinho que estava bebendo. Um advogado? Rebecca, o que está acontecendo? Se você tem alguma preocupação sobre a empresa, pode falar diretamente comigo. Pai, eu descobri que tenho direitos na empresa que não estão sendo respeitados, disse Rebecca, sua voz soando mais fria e calculista do que William jamais havia ouvido. Meu advogado me explicou que, quando você fez aquela promessa sobre a copropriedade, isso criou um acordo legal válido. William ficou chocado. Ele nunca imaginou que sua própria filha poderia interpretar sua generosidade e inclusão como uma obrigação legal. Rebecca, eu sempre tratei você e Marcus com igualdade e amor.
A conversa que tivemos em casa foi sobre os meus planos para o futuro, não sobre obrigações legais imediatas. Mas, papai, você prometeu que eu seria coproprietária. Meu advogado disse que promessas assim têm valor legal. William percebeu que a situação era mais séria do que havia imaginado. Sua filha não estava apenas expressando insatisfação. Ela estava fazendo uma ameaça legal velada. Rebecca, o que exatamente você está pedindo? Perguntou William diretamente. Rebecca respirou fundo e apresentou a proposta que havia preparado com Rodrigues. Eu quero que você transfira imediatamente 40% das ações da empresa para mim. Eu também quero um assento no conselho de administração com poder de veto sobre decisões importantes. E quero que meus dividendos sejam aumentados retroativamente pelos últimos 2 anos. William ficou em silêncio por vários minutos, processando o que havia acabado de ouvir. Sua própria filha estava fazendo demandas que poderiam destruir a estabilidade da empresa que ele havia passado décadas construindo. Rebecca, disse William finalmente, sua voz carregada de tristeza e decepção, eu preciso de tempo para processar isso. Esta não é uma decisão que posso tomar impulsivamente. Pai, meu advogado disse que se você não concordar voluntariamente, podemos buscar nossos direitos através dos tribunais, disse Rebecca, revelando completamente suas intenções. William percebeu naquele momento que havia perdido sua filha para a ganância. A Rebecca, que ele havia criado e amado incondicionalmente, havia se transformado em alguém que ele não reconhecia mais. Após o almoço devastador com Rebecca, William voltou para casa completamente abalado. Margaret estava na cozinha preparando o jantar quando ele chegou, e imediatamente percebeu que algo estava muito errado. Em 32 anos de casamento, ela raramente havia visto o marido tão perturbado. William, o que aconteceu? Você está pálido, disse Margaret, secando as mãos e se aproximando do marido. William se sentou pesadamente numa cadeira da cozinha e contou tudo para Margaret. Ele relatou cada palavra da conversa com Rebecca, as demandas apresentadas por ela e a ameaça legal que pairava sobre a família. Enquanto falava, William sentia como se estivesse descrevendo um pesadelo, não uma conversa real com sua própria filha. Margaret ficou completamente chocada. Ela conhecia Rebecca desde bebê e, embora sempre soubesse que a filha tinha tendências materialistas, jamais imaginou que ela fosse capaz de ameaçar legalmente a própria família. William, isso não pode estar acontecendo, disse Margaret, sentando-se ao lado do marido. A Rebecca que eu criei não faria uma coisa dessas. Deve haver algum mal-entendido. William, eu queria acreditar nisso, mas você não viu os olhos dela hoje. Ela estava fria, calculista. Não era nossa filha falando, era uma estranha, movida pela ganância. Naquela mesma noite, William decidiu que precisava conversar com Marcos sobre a situação. Ele ligou para o filho e pediu para ele vir à casa dos pais urgentemente, mas sem mencionar o motivo pelo telefone. O Marcos chegou 1 hora depois, preocupado com o tom urgente do pai. Quando William contou sobre a reunião com Rebecca e suas demandas, Marcos ficou completamente incrédulo. Pai, isso não faz sentido, disse Marcos, caminhando de um lado para o outro na sala. Rebecca sempre soube que a divisão seria feita de forma justa, por que ela está fazendo isso agora? William explicou suas teorias sobre o advogado que Rebecca havia contratado e como ele provavelmente estava influenciando suas decisões, prometendo uma compensação financeira fácil e substancial. Marcos, eu preciso que você me ajude a entender algo, disse William. Você acha que eu tratei Rebecca injustamente de alguma forma? Eu sempre tentei ser justo com vocês dois. Marcos se sentou ao lado do pai e segurou sua mão. Pai, você foi o melhor pai que alguém poderia ter. Você deu oportunidades iguais para nós dois. Rebecca escolheu não se interessar pela empresa, e mesmo assim, você garantiu que ela tivesse participação nos lucros. Isso é mais generoso do que a maioria dos pais seria. Nos dias seguintes, a tensão na família Thompson aumentou dramaticamente. Rebecca havia contado para alguns amigos próximos sobre a sua luta por justiça contra a família, e essas conversas rapidamente se tornaram fofocas que se espalharam pelos círculos sociais de Portland. Daniel Rodrigues, o advogado de Rebecca, começou a pressionar para uma resolução rápida. Ele ligava para Rebecca diariamente, alegando que quanto mais tempo ela esperasse, mais difícil seria provar seus direitos. Rodrigues havia identificado que a Tech Vision Solutions estava em processo de uma grande expansão,
o que significava que o valor da empresa estava aumentando rapidamente. Para ele, tempo era dinheiro. Rebecca, precisamos agir agora, disse Rodrigues durante uma reunião em seu escritório luxuoso. Se esperarmos muito mais, seu pai pode reestruturar a empresa de uma forma que limite seus direitos. Além disso, quanto mais valor a empresa ganha, mais difícil fica para você conseguir uma participação significativa. Rebecca estava começando a se sentir pressionada por todos os lados. Por um lado, Rodrigues estava pressionando por ação legal imediata. Por outro, ela estava começando a perceber que suas ações estavam destruindo seus relacionamentos familiares. Mas o advogado havia plantado sementes de paranoia em sua mente, fazendo-a acreditar que a família estava conspirando contra ela. Dr. Rodrigues, eu só quero o que é meu por direito, disse Rebecca, tentando justificar suas ações para si mesma. Não é sobre dinheiro, é sobre justiça. Exatamente, respondeu Rodrigues com um sorriso que não chegava aos olhos. E para garantir essa justiça, precisamos tomar medidas legais formais. Eu já preparei uma petição para entrar com uma ação judicial. Tudo o que eu preciso é da sua assinatura. Enquanto isso, William estava consultando seu próprio advogado, Thomas Mitchell, um especialista em direito empresarial que havia sido consultor legal da Tech Vision Solutions desde o início. Mitchell era conhecido por sua abordagem cuidadosa e estratégica, muito diferente do estilo agressivo de Rodrigues. William, baseado no que você me contou, Rebecca não tem base legal sólida para suas demandas, explicou Mitchell durante uma reunião em seu escritório. Promessas verbais sobre herança futura raramente são consideradas contratos válidos pelos tribunais, especialmente quando não há documentação específica ou consideração financeira. Então eu não preciso me preocupar? Perguntou William esperançoso. Não é bem assim, respondeu Mitchell cautelosamente. Embora ela provavelmente não ganhe o caso, o processo legal pode durar anos e custar centenas de milhares de reais. Além disso, pode prejudicar seriamente a reputação da empresa e afetar suas operações. William percebeu que estava enfrentando um dilema impossível: ceder às demandas irracionais de Rebecca ou enfrentar uma batalha legal custosa e destrutiva contra sua própria filha. Thomas, existe alguma forma de resolver isso sem ir aos tribunais? Perguntou William. Podemos tentar negociar um acordo, sugeriu Mitchell. Talvez oferecendo uma compensação menor do que ela está pedindo, mas suficiente para satisfazer tanto ela quanto o advogado. No entanto, quando William tentou falar com Rebecca sobre a possibilidade de negociação, ela estava completamente irredutível. Rodrigues havia convencido ela de que qualquer oferta menor do que as suas demandas originais seria uma admissão de culpa e uma tentativa de enganá-la. A situação se deteriorou ainda mais quando Rebecca decidiu começar a interferir diretamente nas operações da empresa. Ela começou a aparecer no escritório da Tech Vision Solutions sem aviso, alegando que tinha direito de inspecionar as instalações como coproprietária. Durante uma dessas visitas, Rebecca confrontou alguns funcionários antigos, tentando obter informações sobre as finanças da empresa e sobre as decisões que Marcos estava tomando. Ela também tentou acessar arquivos confidenciais e documentos financeiros. Marcos ficou furioso quando soube dessas incursões. Pai, isso não pode continuar, disse ele durante uma reunião de emergência. Rebecca está prejudicando a moral dos funcionários e pode estar comprometendo informações confidenciais da empresa. A gota d'água foi quando Rebecca tentou contatar diretamente alguns dos principais clientes da Tech Vision Solutions, alegando que havia irregularidades na gestão da empresa e que ela estava lutando para proteger os interesses de todos os envolvidos. Um dos clientes, James Patterson, da Patterson Industries, ligou diretamente para William para relatar a ligação estranha que havia recebido de Rebecca. William, eu recebi uma ligação muito estranha da sua filha ontem. Ela estava fazendo perguntas sobre nosso contrato e sugerindo que havia problemas na gestão da sua empresa. Francamente, isso me deixou preocupado. Há algo que eu deveria saber? William ficou mortificado. Rebecca havia cruzado uma linha que não tinha volta. Ela não estava apenas atacando a família, estava atacando a própria empresa que fornecia o sustento de centenas de funcionários e suas famílias. Naquela noite, William tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ligou para Thomas Mitchell e disse: Thomas, prepare nossa defesa.
Se Rebecca quer uma guerra legal, ela vai ter uma guerra legal. Mas William também começou a fazer algo que ninguém sabia. Ele começou a trabalhar num documento que havia mantido em segredo por anos, seu testamento real. O documento que estava arquivado em seu escritório era apenas uma versão preliminar. William sempre havia mantido seu testamento verdadeiro em um cofre de segurança em um banco diferente, e este documento continha surpresas que ninguém poderia imaginar. Durante os próximos dias, William passou horas revisando e atualizando este documento secreto. Ele adicionou cláusulas específicas sobre o comportamento dos herdeiros e estabeleceu condições rigorosas para qualquer distribuição de bens. William também incluiu uma seção detalhada documentando todas as contribuições específicas que Marcus havia feito para a empresa, bem como todas as oportunidades que Rebecca havia rejeitado ao longo dos anos. Mais importante ainda, William começou a tomar medidas para proteger a empresa e Marcus de futuras manipulações legais. Ele consultou especialistas em estruturação empresarial e começou a implementar mudanças na organização da TechVision Solutions que tornariam muito mais difícil para qualquer pessoa desestabilizar a empresa por motivos pessoais. Enquanto isso, Rebecca continuava pressionando Rodrigues para a ação mais agressiva. Dr. Rodrigues, minha família está me ignorando. Eles acham que podem me intimidar, mas eu não vou desistir, disse Rebecca durante uma reunião. Rebecca, eu entendo sua frustração. Por isso eu recomendo que entremos com a ação judicial imediatamente. Uma vez que o processo esteja em andamento, sua família será forçada a levar suas demandas a sério. O que Rebecca não sabia é que Rodrigues havia calculado que, mesmo se ela perdesse o caso, os honorários advocatícios que ele cobraria durante o processo já seriam substanciais. Para ele, esta era uma situação onde ele ganhava independentemente do resultado. Em 15 de março de 2011, uma terça-feira que William jamais esqueceria, os documentos oficiais da ação judicial foram entregues na sede da TechVision Solutions. Marcus estava em uma reunião com investidores potenciais quando sua secretária, Linda Morrison, entrou nervosamente na sala de conferências. Sr. Marcus, me desculpe interromper, mas chegou uma correspondência oficial que requer sua atenção imediata, disse Linda, estendendo um envelope lacrado com o selo do Tribunal Superior do Condado de Multnomah. Marcus pediu licença aos investidores e abriu o envelope. Conforme lia os documentos, sua expressão mudou de confusão para incredulidade e, finalmente, para raiva. Rebecca havia oficialmente processado William Thompson, Marcus Thompson e a TechVision Solutions, alegando apropriação indevida de bens familiares, quebra de acordo verbal e discriminação familiar em ambiente empresarial. Linda, cancele todas as minhas reuniões para o resto do dia, disse Marcus tentando manter a compostura. E ligue para o meu pai imediatamente. Diga que é urgente. A notícia se espalhou pela empresa como fogo em palhadresca. Funcionários que conheciam a família há anos ficaram chocados ao saber que Rebecca estava processando seus próprios familiares. O clima no escritório mudou instantaneamente, de produtivo e otimista para tenso e incerto. Sarah Shen, a gerente de recursos humanos, procurou Marcus no final do dia. Marcus, os funcionários estão preocupados. Eles querem saber se seus empregos estão seguros. Alguns estão perguntando se deveriam procurar outras oportunidades. Marcus percebeu que a situação havia ultrapassado os limites de uma disputa familiar privada. As ações de Rebecca estavam agora ameaçando diretamente o sustento de 200 famílias que dependiam da estabilidade da TechVision Solutions. William chegou ao escritório 1 hora depois de receber a ligação de Linda. Ele havia passado pelo escritório de Thomas Mitchell primeiro para revisar os documentos legais e estava visivelmente abalado. Marcus, isso é pior do que eu imaginava, disse William, sentando-se pesadamente na cadeira em frente à mesa do filho. Rodrigues está alegando que eu cometi fraude ao prometer participação societária para Rebecca e depois não cumprir. Ele está pedindo 50% das ações da empresa, além de danos punitivos de $10 milhões. Marcus ficou pasmo. 50%? Isso é mais do que ela havia pedido inicialmente. Thomas me explicou que essa é uma tática comum, disse William. Eles fazem demandas exorbitantes esperando que nós ofereçamos um acordo substancial para evitar o processo.
Mas, Marcos, se aceitarmos qualquer coisa próxima ao que eles estão pedindo, perdemos o controle da empresa. A situação se complicou ainda mais quando alguns veículos de imprensa local começaram a cobrir a história. Rebecca, seguindo os conselhos de Rodrigues, havia concedido uma entrevista para o jornal Portland Business Tribune, retratando-se como uma filha injustiçada lutando contra uma família patriarcal que a excluía dos negócios familiares. Eu só quero o que é meu por direito, disse Rebecca na entrevista publicada. Meu pai construiu essa empresa com a promessa de que seria um legado familiar, mas agora ele está tentando deixar tudo para o meu irmão apenas porque ele é homem. Isso é discriminação pura e simples. A matéria foi publicada com o título Herdeira luta contra a discriminação em empresa familiar de tecnologia. O artigo pintava Rebecca como uma vítima e questionava as práticas de sucessão da TechVision Solutions. Marcos ficou furioso quando leu a matéria. Pai, ela está mentindo publicamente sobre nós. Como ela pode distorcer tanto a verdade? Filho, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, respondeu William com tristeza. E advogados sem escrúpulos sabem exatamente como explorar essa situação. A cobertura da imprensa trouxe consequências imediatas para a empresa. 2 grandes clientes ligaram para solicitar reuniões para discutir a estabilidade da parceria, um eufemismo educado para expressar preocupações sobre continuar fazendo negócios com uma empresa envolvida em litígios familiares públicos. James Patterson, da Patterson Industries, foi mais direto. William, eu respeitei você e sua empresa por anos, mas essa situação está criando muito drama. Meus acionistas não ficam confortáveis fazendo negócios com empresas que têm disputas internas instáveis. A perda de alguns contratos custou à empresa aproximadamente $3 milhões em receita anual. Marcos viu o trabalho de anos sendo prejudicado pelas ações egoístas de Rebecca. Enquanto isso, Rebecca estava descobrindo que suas ações tinham um preço social alto. Muitos de seus amigos de longa data começaram a se afastar quando souberam que ela estava processando a própria família. Jennifer Walsh, a namorada de Marcos, que havia tentado manter neutralidade na situação, finalmente expressou sua opinião em uma conversa tensa com Rebecca. Rebecca, eu sei que não é da minha conta, mas preciso te dizer o que eu tô vendo. Você está destruindo sua família por dinheiro. Marcos me contou como seu pai sempre tratou vocês dois com amor e justiça. O que você está fazendo é cruel. Rebecca se defendeu agressivamente. Jennifer, você não entende a situação. Minha família está tentando me roubar. Eu tenho direitos que não estão sendo respeitados. Jennifer, você está recebendo dividendos substanciais sem trabalhar um único dia na empresa. Como isso é roubo? A conversa terminou com Rebecca saindo irritada do café, mas as palavras de Jennifer plantaram sementes de dúvida na mente dela. Pela primeira vez desde o início de todo o processo, Rebecca começou a questionar se suas ações eram justificadas. No entanto, Rodrigues continuava alimentando sua paranoia e ressentimento. Durante uma reunião em maio, ele apresentou uma nova estratégia que deixou Rebecca ainda mais convencida de que estava sendo enganada pela família. Rebecca, minha equipe fez uma auditoria preliminar das finanças da TechVision Solutions, disse Rodrigues espalhando documentos sobre a sua mesa. Descobrimos que a empresa vale muito mais do que o seu pai está alegando. Baseado nos contratos atuais e projeções de crescimento, a empresa vale pelo menos $100 milhões, não os 60 milhões que eles estão alegando. Rebecca ficou chocada. Você está dizendo que eles estão escondendo 40 milhões de valor? Exatamente, respondeu Rodrigues com convicção. Isso prova que sua família está tentando minimizar o valor da empresa para reduzir qualquer pagamento que você possa receber. O que Rodrigues não mencionou para Rebecca é que sua auditoria preliminar era baseada em projeções extremamente otimistas e incluía valor de ativos intangíveis que seriam muito difíceis de realizar em uma venda real. Ele estava inflacionando deliberadamente os números para manter Rebecca motivada a continuar o processo. Marcos, por sua vez, estava lidando com as pressões operacionais de gerenciar uma empresa sob litígio legal. Ele tinha que gastar horas semanais com advogados, revisando documentos e preparando depoimentos, tempo que deveria estar dedicando ao crescimento da empresa. Pai, eu não sei quanto mais conseguimos aguentar isso, disse Marcos durante uma reunião particular.
Além dos custos legais, estamos perdendo oportunidades de negócio porque os clientes estão preocupados com a nossa estabilidade. William havia chegado à mesma conclusão. A situação estava causando danos irreversíveis para a empresa que ele havia passado décadas construindo, mas ele também estava determinado a não recompensar o comportamento destrutivo de Rebecca. Marcos, eu vou te contar uma coisa que até sua mãe não sabe, disse William baixando a voz. Eu tenho um testamento diferente do que está arquivado no escritório, um testamento que leva em consideração exatamente o tipo de comportamento que Rebecca está demonstrando. Marcos olhou confuso. Pai, eu não entendo. Que testamento diferente? William explicou que há anos mantinha um testamento mais detalhado e específico em um cofre de segurança privado. Esse documento incluía cláusulas sobre comportamento dos herdeiros e penalidades para ações que prejudicassem a empresa familiar. Este testamento leva em consideração não apenas minhas intenções originais, mas também as ações específicas de cada herdeiro ao longo do tempo. Rebecca não faz ideia do que está arriscando com as suas ações. Enquanto isso, a batalha legal estava se intensificando. Rodrigues havia contratado investigadores privados para examinar as finanças pessoais de William e Marcos, procurando evidências de que eles estavam desviando fundos da empresa para uso pessoal. Thomas Mitchell respondeu com sua própria investigação, focando no histórico de Rodrigues e descobrindo um padrão de casos similares onde ele havia explorado disputas familiares para maximizar seus próprios honorários. William, este advogado tem um histórico questionável, relatou Mitchell. Nos últimos 5 anos, ele esteve envolvido em 12 casos de disputas familiares empresariais. Em todos os casos, as famílias terminaram completamente destruídas, independentemente do resultado legal. A revelação foi devastadora para William. Ele percebeu que Rodrigues não estava interessado em resolver a disputa, ele estava interessado em prolongá-la para maximizar seus ganhos. Thomas, precisamos expor isso para Rebecca, disse William. Talvez se ela soubesse o tipo de pessoa que está representando ela, mudaria de ideia. William, pessoas envolvidas em litígios raramente ouvem razão, respondeu Mitchell, mas podemos tentar. No final de maio de 2011, William fez uma última tentativa de comunicação direta com Rebecca. Ele enviou uma carta pessoal, escrita à mão, implorando para ela reconsiderar suas ações e concordar com uma mediação familiar em vez de continuar a batalha legal destrutiva. A resposta de Rebecca veio através de Rodrigues. Qualquer comunicação futura deveria ser feita exclusivamente através de canais legais. Rebecca havia cortado completamente os laços familiares. O verão de 2011 trouxe uma escalada dramática na guerra legal entre Rebecca e sua família. O processo havia se tornado um espetáculo público que estava destruindo não apenas os relacionamentos familiares, mas também a reputação da Tech Vision Solutions no mercado de tecnologia de Portland. Rodrigues havia contratado uma firma de relações públicas especializada em gerenciamento de crises, que na verdade era uma empresa focada em manipular a opinião pública para favorecer seus clientes. Eles começaram a plantar histórias em blogs de negócios e redes sociais, retratando Rebecca como uma empreendedora feminina lutando contra o clube do bolinha empresarial. Rebecca, nossa estratégia está funcionando perfeitamente, disse Rodrigues durante uma reunião em junho. A opinião pública está do seu lado. Isso vai pressionar sua família a aceitar um acordo mais favorável. Rebecca, que inicialmente se sentia incomodada com a exposição pública, agora estava começando a acreditar na narrativa que Rodrigues havia criado. Ela começou a se ver genuinamente como uma vítima de discriminação de gênero, esquecendo completamente que sua falta de interesse na empresa havia sido uma escolha pessoal. Dr. Rodrigues, eu quero que eles entendam que não vou desistir, disse Rebecca com uma determinação que surpreendia até ela mesma. Quanto tempo você acha que vai levar para chegarmos ao tribunal? Baseado na minha experiência, provavelmente de 12 a 18 meses. Mas quanto mais tempo levar, mais evidências conseguiremos reunir, e mais pressão sua família vai sentir para negociar. Enquanto isso, William estava enfrentando a crise mais séria de sua carreira empresarial. A Tech Vision Solutions havia perdido mais 3 contratos importantes, incluindo um acordo de 5 anos com uma cadeia de varejo que valia 12 milhões de dólares. Sr. Thompson, disse o diretor de compras da cadeia de varejo durante uma ligação tensa,
Nossa empresa tem uma política rigorosa de não fazer parcerias com fornecedores que têm instabilidade interna. Até que essa situação legal seja resolvida, preferimos trabalhar com outros provedores. Marcos estava vendo o trabalho de sua vida desmoronar. A empresa que ele havia ajudado a transformar em uma potência regional estava agora lutando para manter sua reputação e seus clientes. Pai, precisamos fazer alguma coisa drástica, disse Marcos durante uma reunião de emergência com William e Thomas Mitchell. Se continuarmos perdendo clientes nesse ritmo, não vai haver empresa para disputar. Thomas Mitchell havia passado semanas desenvolvendo uma estratégia defensiva mais agressiva. William, eu acredito que chegou a hora de revelarmos algumas informações que podem mudar completamente o rumo deste caso. Que tipo de informações? Perguntou Marcos. Mitchell abriu sua pasta e retirou uma pilha de documentos. Bem, primeiro temos as gravações. William e Marcos se olharam, confusos. Que gravações? Perguntou William. William, você se lembra que eu sempre recomendei que você gravasse reuniões importantes de negócios para proteção legal? Explicou Mitchell. Bem, isso inclui a reunião familiar onde você discutiu os planos de sucessão. William ficou chocado. Ele havia completamente esquecido que Mitchell havia instalado um sistema de gravação digital em seu escritório doméstico anos antes, como medida de proteção para discussões empresariais importantes. Thomas, você está dizendo que temos gravação da conversa onde eu expliquei os meus planos para Marcos e Rebecca? Perguntou William, mal conseguindo acreditar. Exatamente. E a gravação deixa muito claro que você não fez nenhuma promessa definitiva sobre participação societária. Você explicou suas intenções preliminares, mas sempre deixou claro que os detalhes seriam definidos posteriormente, baseados no envolvimento de cada filho na empresa. Marcos sentiu uma onda de alívio. Isso significa que podemos provar que Rebecca está distorcendo os fatos? Mais do que isso, disse Mitchell com um sorriso. A gravação mostra que Rebecca estava mexendo no celular durante a maior parte da conversa e até perguntou se podia sair mais cedo, porque tinha um encontro. Dificilmente o comportamento de alguém que estava genuinamente interessada em entender os planos empresariais da família. Mas Mitchell tinha mais surpresas reservadas. Também descobrimos algo interessante sobre o advogado de Rebecca. Daniel Rodrigues está sendo investigado pela Ordem dos Advogados do Oregon por práticas questionáveis em casos anteriores. Mitchell explicou que ele havia sido acusado por 3 ex-clientes de prolongar deliberadamente processos legais para maximizar seus honorários. Em um caso, ele convenceu uma família a brigar por uma herança de $200 mil, gerando custos legais de $300 mil para todos os envolvidos. Mais importante ainda, continuou Mitchell, descobrimos que Rodrigues tem dívidas pessoais substanciais. Ele deve mais de $500 mil para cassinos em Las Vegas e está sendo processado por 2 credores diferentes. A informação pintava um quadro claro. Rodrigues não estava interessado em obter justiça para Rebecca. Ele estava desesperado por dinheiro e viu a família Thompson como uma oportunidade de resolver seus problemas financeiros. Thomas, Rebecca precisa saber disso, disse William. Independentemente de nossos problemas, ela é minha filha e não merece ser explorada por este homem. William, eu tentarei comunicar isso através dos canais apropriados, mas duvido que ela vá ouvir neste ponto. Rodrigues provavelmente a convenceu de que qualquer informação vinda de nós é uma tentativa de manipulação. A previsão de Mitchell estava correta. Quando ele tentou marcar uma reunião com Rebecca para discutir informações importantes sobre seu representante legal, Rodrigues imediatamente interveio, alegando que era uma tática desesperada da defesa. Rebecca, eles estão claramente tentando criar dúvidas sobre mim porque sabem que estamos ganhando, disse Rodrigues durante uma ligação. Isso é exatamente o que eu esperava que acontecesse. Rebecca, que já estava profundamente investida emocionalmente no processo, escolheu acreditar em Rodrigues. Dr. Rodrigues, eu confio totalmente no senhor. Vamos continuar lutando. Enquanto isso, a vida pessoal de Rebecca estava se deteriorando rapidamente. Seu relacionamento com a família havia sido completamente destruído, mas as consequências se estendiam além disso. Sua própria carreira estava sofrendo porque ela estava gastando cada vez mais tempo focada no processo legal. Seu chefe na agência de publicidade, Robert Hayes, chamou Rebecca para uma conversa séria em julho.
Rebecca, eu preciso ser direto com você, disse Hayes em seu escritório. Sua produtividade caiu drasticamente nos últimos meses. Você tem faltado reuniões importantes com clientes e seus projetos estão atrasados. Preciso saber se você ainda está comprometida com seu trabalho aqui. Rebecca tentou explicar que estava passando por uma situação familiar difícil, mas Hayes havia perdido a paciência. Rebecca, eu entendo que você tem problemas pessoais, mas isso não pode continuar afetando seus clientes. Vou ter que te colocar em licença não remunerada até que você resolva sua situação. A perda de seu salário principal deixou Rebecca ainda mais dependente dos dividendos da TechVision Solutions e mais desesperada para ganhar o processo legal. Era exatamente a situação que Rodrigues queria, uma cliente completamente dependente de uma vitória legal para a sua estabilidade financeira. Rebecca viu o que sua família fez? Disse Rodrigues quando soube da situação profissional de Rebecca. Eles estão usando influência para prejudicar sua carreira. Isso só confirma que eles são capazes de qualquer coisa. Na verdade, William não tinha nenhum relacionamento com a agência de publicidade onde Rebecca trabalhava, mas Rodrigues plantou a semente da paranoia, fazendo Rebecca acreditar que sua família estava conspirando contra ela em todas as áreas da vida dela. Durante esse período, William estava passando por suas próprias lutas pessoais. O estresse do processo legal estava afetando a saúde e Margaret estava preocupada com o impacto que tudo isso estava tendo em seu marido. William, você precisa cuidar da sua saúde, disse Margaret durante um jantar silencioso em casa. Esse processo está te consumindo. Margaret, eu não posso deixar que aquele advogado destrua tudo o que construímos, respondeu William. Mas você está certa sobre minha saúde. Talvez seja a hora de acelerar alguns planos que eu vinha adiando. William estava se referindo ao testamento secreto que havia mencionado para Marcos. Ele decidiu que era hora de começar a implementar algumas das provisões daquele documento, mesmo antes de sua morte. Marcos, eu vou te contar sobre algo que pode mudar completamente esta situação. Mas primeiro, preciso que você entenda que o que vou te mostrar deve permanecer estritamente confidencial até o momento certo. William levou Marcos até um banco na parte antiga de Portland, onde mantinha um cofre de segurança privado há mais de 15 anos. Dentro do cofre, além de documentos importantes e algumas joias da família, havia um envelope lacrado marcado como Testamento Final William Thompson, apenas para ser aberto após minha morte ou em circunstâncias específicas documentadas. Filho, este é meu testamento real. O documento que está arquivado no escritório de Thomas Mitchell é apenas uma versão preliminar que eu uso para planejamento fiscal. Este documento aqui contém minhas verdadeiras intenções para a distribuição de meus bens. Marcos ficou intrigado. Pai, por que você mantém 2 testamentos diferentes? Porque eu sempre soube que situações como essa poderiam surgir. Eu queria ter certeza de que meus bens seriam distribuídos baseados não apenas nos meus sentimentos familiares, mas também no comportamento real de meus herdeiros ao longo do tempo. William explicou que o testamento secreto continha cláusulas específicas sobre como os herdeiros deveriam tratar a empresa familiar e uns aos outros. Havia penalidades severas para qualquer herdeiro que tentasse prejudicar a empresa ou processar outros membros da família por questões de herança. Marcos, este documento não apenas protege você e a empresa, mas também contém algumas surpresas que Rebecca jamais poderia imaginar. Que tipo de surpresas? Perguntou Marcos ainda mais curioso. Bem, isso você vai descobrir no momento certo. Mas posso te adiantar que Rebecca não é a única pessoa que vai ficar chocada quando esse documento for revelado. O outono de 2011 marcou um momento decisivo na saga da família Thompson. William havia tomado uma decisão que mudaria para sempre o curso dos eventos. Ele ia revelar partes do testamento secreto antes mesmo de sua morte, usando uma cláusula legal específica que permitia a execução antecipada de certas provisões em casos de ameaças extraordinárias ao patrimônio familiar. Thomas Mitchell estava inicialmente hesitante sobre essa estratégia. William, revelar partes do testamento agora pode criar complicações legais adicionais. Tem certeza que quer seguir esse caminho?
Thomas, minha filha está sendo manipulada por um charlatão que quer destruir tudo o que construímos, respondeu William com determinação. Se eu não agir agora, pode ser tarde demais para salvar tanto a empresa quanto a Rebecca de uma decisão que ela vai se arrepender pelo resto da vida. A primeira revelação veio de forma inesperada. William descobriu que Rebecca havia tentado vender secretamente sua participação acionária na empresa para um grupo de investidores externos, sem o conhecimento da família. A informação chegou até William através de James Murphy, um banqueiro de investimentos de Seattle, que havia sido procurado por Rodrigues para avaliar uma possível venda. Sr. Thompson, disse Murphy durante uma ligação telefônica, eu recebi uma proposta muito estranha de um advogado de Portland. Ele está tentando vender uma participação de 50% na Tech Vision Solutions, alegando representar uma herdeira legítima. Achei que o senhor deveria saber disso antes de prosseguirmos com qualquer análise. William ficou atordoado. Rebecca não apenas estava processando a família, mas estava tentando vender algo que ela nem mesmo possuía legalmente. Murphy, obrigado por me informar. Essa venda não tem nenhuma autorização minha e seria completamente ilegal, explicou William. Entendi, Sr. Thompson. Na verdade, foi por isso que liguei. A documentação apresentada pelo advogado parecia questionável, e nossa due diligence inicial mostrou várias inconsistências. Quando William confrontou Thomas Mitchell com essa informação, o advogado ficou furioso. William, isso é tentativa de fraude. Rebecca e Rodrigues estão tentando vender algo que ela não possui. Isso pode resultar em acusações criminais. A situação se complicou ainda mais quando descobriram que Rodrigues havia apresentado documentos falsificados para os potenciais compradores, incluindo uma versão alterada do testamento preliminar de William, que supostamente garantia 50% da empresa para Rebecca. Thomas, eles falsificaram meu testamento? Perguntou William, incrédulo. Parece que sim, e isso é um crime federal. Vou entrar em contato com o FBI imediatamente, respondeu Mitchell. Enquanto isso, Rebecca estava completamente alheia às atividades criminosas que Rodrigues estava conduzindo em seu nome. Ela acreditava que ele estava simplesmente explorando opções legais para maximizar sua compensação. Dr. Rodrigues, você mencionou que estava explorando algumas alternativas. Como estão indo essas negociações? Perguntou Rebecca durante uma reunião em outubro. Rebecca, estou trabalhando em várias frentes, respondeu Rodrigues evasivamente. O importante é que sua família entenda que você tem outras opções além de aceitar o que eles estão oferecendo. Rodrigues estava deliberadamente mantendo Rebecca no escuro sobre suas atividades ilegais. Ele sabia que se ela soubesse da tentativa de venda fraudulenta, ela provavelmente o demitiria imediatamente. A situação tomou uma reviravolta dramática quando agentes do FBI apareceram no escritório de Rodrigues na manhã de 25 de outubro de 2011. Eles tinham um mandado de busca e apreensão relacionado às acusações de falsificação de documentos e tentativa de fraude. Rodrigues tentou entrar em contato com Rebecca imediatamente após a batida policial, mas ela estava em uma reunião de trabalho e não atendeu o telefone. Quando ela finalmente retornou à ligação, 2 horas depois, Rodrigues já havia sido preso. Rebecca, preciso que você venha ao meu escritório imediatamente, disse Rodrigues de forma urgente. Houve um mal-entendido com as autoridades e preciso da sua ajuda. Quando Rebecca chegou ao escritório de Rodrigues, ela encontrou uma cena caótica. Agentes federais estavam carregando caixas de documentos e a secretária de Rodrigues estava em lágrimas. O que está acontecendo aqui? Perguntou Rebecca a um dos agentes. Senhora, o Sr. Rodrigues está sendo investigado por falsificação de documentos e tentativa de fraude. Se a senhora é sua cliente, recomendo que procure representação legal independente imediatamente. Rebecca ficou em estado de choque. Pela primeira vez desde o início de todo o processo, ela começou a perceber que talvez tivesse sido enganada. Naquela noite, Rebecca ligou para sua mãe pela primeira vez em meses. Margaret atendeu o telefone com cautela, não esperando ouvir a voz da filha. Mãe, eu preciso conversar com vocês, disse Rebecca, sua voz quebrada de emoção. Eu acho que cometi um erro terrível. Rebecca, querida, você pode vir para casa quando quiser. Seu pai e eu sempre estaremos aqui para você. Rebecca chegou à casa dos pais naquela mesma noite.
Era a primeira vez que ela pisava na propriedade desde o início do processo legal. Quando William abriu a porta, ele viu uma filha completamente diferente da pessoa fria e calculista que havia confrontado meses atrás. Pai, eu preciso saber a verdade, disse Rebecca com lágrimas nos olhos. Rodrigues foi preso hoje e eu estou descobrindo que ele pode ter feito coisas sem o meu conhecimento. Eu nunca autorizei nenhuma falsificação de documentos. William abraçou sua filha, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Rebecca, eu sempre soube que você não era capaz de fazer algo criminoso. Você foi manipulada por um homem desesperado. Durante as próximas horas, William, Margaret e Marcus contaram para Rebecca tudo o que haviam descoberto sobre Rodrigues. Eles mostraram evidências de suas dívidas de jogos, seus casos anteriores problemáticos e suas tentativas de vender fraudulentamente participações na empresa. Rebecca, Rodrigues tentou vender 50% da TechVision Solutions para investidores em Seattle, usando documentos falsificados. Se a venda tivesse sido concluída, você poderia ter enfrentado acusações criminais federais. Rebecca ficou horrorizada. Eu juro que não sabia de nada disso. Ele me disse que estava explorando opções legais, mas nunca mencionou venda ou falsificação de documentos. William acreditou na sinceridade de Rebecca. Filha, eu sei que você foi enganada, mas agora precisamos descobrir como consertar essa situação. Thomas Mitchell se juntou à família na manhã seguinte para discutir as opções legais disponíveis. Rebecca, a boa notícia é que você pode ser considerada uma vítima de Rodrigues, não uma cúmplice. A má notícia é que você ainda terá que enfrentar as consequências do processo original que ele iniciou em seu nome. Sr. Mitchell, eu quero retirar o processo, disse Rebecca imediatamente. Eu não quero mais brigar com a minha família. Rebecca, não é tão simples assim. Já foram gastos centenas de milhares de dólares em custos legais de ambos os lados. Além disso, a reputação da empresa foi danificada e alguns clientes foram perdidos. Há consequências financeiras reais que precisam ser adereçadas. Foi nesse momento que William decidiu que era hora de revelar o testamento secreto. Rebecca, há algo que você precisa saber. Algo que vai mudar completamente como você vê esta situação. William foi até seu cofre e trouxe o envelope lacrado contendo seu testamento verdadeiro. Rebecca, este é meu testamento real. O documento que você e Rodrigues estavam contestando era apenas uma versão preliminar. Com toda a família reunida na sala de estar, William abriu o envelope e começou a ler partes relevantes do documento. Rebecca ficou atônita conforme ouvia as provisões detalhadas. Primeiro, disse William, este testamento estabelece penalidades específicas para qualquer herdeiro que processar a família ou tentar prejudicar a empresa. Qualquer pessoa que fizer isso perde automaticamente direito a qualquer herança. Rebecca empalideceu. Pai, isso significa que eu perdi tudo. Espere, há mais, continuou William. Mas o testamento também inclui provisões para perdão em casos onde o herdeiro foi claramente manipulado ou enganado por terceiros. Rebecca sentiu um alívio momentâneo, mas William ainda tinha mais revelações. Rebecca, há algo sobre nossa família que você nunca soube, disse William, sua voz ficando mais séria. Você não é minha única filha. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Rebecca, Marcus e até mesmo Margaret olharam para William com total incredulidade. William, o que você está dizendo? Perguntou Margaret, sua voz tremendo. Margaret, você se lembra da minha ex-noiva, Carol Stevens, de antes de nos conhecermos? Perguntou William. Margaret assentiu nervosamente. Ela sabia que William havia tido um relacionamento sério antes deles se casarem, mas ele raramente falava sobre isso. Carol ficou grávida pouco antes de terminarmos nosso relacionamento. Ela decidiu criar a criança sozinha e me pediu para não interferir. Eu respeitei a decisão dela, mas sempre mantive contato discreto e ofereci apoio financeiro. Rebecca estava em estado de choque total. Pai, você está dizendo que eu tenho uma irmã? Na verdade, você tem um irmão, corrigiu William. O nome dele é David Stevens e ele agora tem 42 anos. Ele é um médico em São Francisco e nunca soube que eu sou seu pai biológico.
A revelação foi devastadora para toda a família. Margaret estava visivelmente abalada. Rebecca não conseguia processar a informação, e Marcus estava tentando entender as implicações legais. Pai, por que você está nos contando isso agora? Perguntou Marcus. Porque, disse William, continuando a ler o testamento, David Stevens é mencionado neste testamento como um beneficiário. Se algo acontecer comigo, ele receberá 25% da empresa, junto com uma carta explicando sua verdadeira paternidade. Rebecca percebeu a ironia cruel da situação. Enquanto ela estava lutando para aumentar sua participação na empresa, havia um herdeiro completamente desconhecido que estava destinado a receber uma parte significativa da herança. Pai, David sabe de alguma coisa sobre isso? Perguntou Rebecca. Não, e eu esperava nunca ter que revelar isso, mas suas ações forçaram minha mão. Se você tivesse conseguido processar com sucesso a família, David eventualmente descobriria sobre sua herança de uma forma muito mais traumática. A revelação sobre David mudou completamente a perspectiva de Rebecca sobre toda a situação. Ela percebeu que seu pai havia sido incrivelmente generoso com ela e Marcus, garantindo que eles recebessem a maior parte da herança, mesmo tendo outro filho que ele poderia ter incluído mais substancialmente. Os dias seguintes à revelação sobre David Stevens foram os mais difíceis na história da família Thompson. A casa, que antes era um refúgio de paz e harmonia familiar, havia se tornado um campo de tensões emocionais, segredos expostos e relacionamentos que precisavam ser reconstruídos do zero. Margaret estava lidando com uma traição que havia durado décadas. Durante 32 anos de casamento, ela acreditava que conhecia completamente o homem com quem havia construído uma vida. A descoberta de que William havia mantido contato secreto com sua ex-noiva e apoiado financeiramente um filho que ela nem sabia que existia, estava destruindo os alicerces da sua confiança. William, como você pôde me esconder isso por tanto tempo? Perguntou Margaret durante uma conversa tensa na cozinha, 3 dias após a revelação. Eu me sinto como se tivesse vivido uma mentira durante décadas. William tentou explicar suas motivações. Margaret, quando Carol me pediu para não interferir na vida de David, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Ela queria criar a criança sozinha e eu respeitei a decisão dela. Mas sempre mantive contato discreto e ofereci apoio financeiro. Mas William, você mentiu para mim todos esses anos, replicou Margaret, as lágrimas correndo por seu rosto. Toda vez que eu perguntava sobre seu passado, sobre sua ex-noiva, você desconversava. Eu merecia saber a verdade. Margaret havia decidido que precisava de tempo para processar tudo. Ela foi ficar com sua irmã em Seattle por umas semanas, deixando William sozinho para enfrentar as consequências de suas décadas de segredos. Rebecca, por sua vez, estava experimentando uma montanha-russa emocional. A raiva que havia sentido contra sua família havia se transformado em chama profunda por suas ações. Mas agora ela também estava lidando com a realidade de ter um irmão que ela nunca conheceu. Marcus, você consegue imaginar como David deve se sentir quando descobrir a verdade? Perguntou Rebecca durante uma caminhada pelos jardins da propriedade familiar. Ele viveu 42 anos acreditando que seu pai era uma pessoa completamente diferente. Marcus estava tentando ser o mediador da família, mas ele também estava lutando com suas próprias emoções. Rebecca, não posso nem imaginar, mas agora que sabemos da existência dele, precisamos decidir o que fazer com essa informação. A situação se complicou ainda mais quando Thomas Mitchell explicou as implicações legais do testamento secreto. William, se você morrer sem que David saiba de sua paternidade, ele vai descobrir tudo através do processo de inventário. Isso pode ser ainda mais traumático do que uma revelação controlada. Thomas, eu sempre imaginei que teria mais tempo para descobrir a melhor forma de lidar com isso, respondeu William. Mas as ações de Rebecca forçaram todas essas questões a virem à tona prematuramente. Enquanto isso, o processo criminal contra Rodrigues estava se desenvolvendo rapidamente. O FBI havia descoberto evidências de múltiplas fraudes,
incluindo não apenas o caso Thompson, mas também esquemas similares que ele havia executado contra outras famílias nos últimos anos. A agente especial Lisa Chen, responsável pelo caso, entrou em contato com Rebecca para obter seu depoimento como vítima. Senhorita Thompson, precisamos do seu testemunho para construir um caso sólido contra o Sr. Rodrigues. Suas declarações podem ajudar a proteger outras famílias de serem vítimas dos mesmos esquemas. Rebecca concordou em cooperar totalmente com a investigação. Durante seu depoimento, ela detalhou como Rodrigues havia gradualmente manipulado suas percepções sobre a família, plantado ideias de paranoia e injustiça e a convencido a tomar ações legais que ela nunca teria considerado sozinha. Agente Chen, eu percebo agora que Rodrigues me explorou em um momento de vulnerabilidade emocional, disse Rebecca durante o depoimento. Ele identificou minhas inseguranças sobre meu lugar na família e as transformou em armas contra as pessoas que mais amo. O depoimento de Rebecca foi crucial para o caso, porque demonstrava o padrão de manipulação que Rodrigues usava com suas vítimas. A investigação revelou que ele havia usado táticas similares em pelo menos 6 casos anteriores, sempre mirando famílias prósperas com disputas internas potenciais. Paralelamente aos desenvolvimentos legais, William tomou uma decisão que surpreendeu toda a família. Ele decidiu entrar em contato com David Stevens e revelar a verdade sobre sua paternidade antes que o testamento fosse executado. Pai, tem certeza de que quer fazer isso agora? Perguntou Marcos. Talvez seja melhor esperar até que as coisas se acalmem aqui em casa. Marcos, eu já esperei 42 anos, respondeu William. Cada dia que passa torna essa revelação mais difícil. David merece saber a verdade, e eu mereço a chance de conhecer meu filho antes que seja tarde demais. William passou semanas planejando como abordar David. Ele contratou um investigador privado ético para obter informações atualizadas sobre a vida de David, não para invadir sua privacidade, mas para entender melhor quem seu filho havia se tornado. As informações que o investigador trouxe foram impressionantes. David Stevens havia se tornado um cardiologista renomado em São Francisco, especializando-se em cirurgias pediátricas. Ele era casado com uma professora universitária chamada Amanda e eles tinham 2 filhos, Sophie, de 12 anos, e Michael, de 9 anos. William, seu filho construiu uma vida notável, relatou o investigador, Peter Donovan. Ele é respeitado em sua profissão, ativo em organizações de caridade e, pelos relatos de pessoas que o conhecem, é um homem íntegro e dedicado à família. A descoberta de que David tinha uma família própria trouxe uma nova dimensão à situação. William percebeu que revelar a verdade não afetaria apenas David, mas também sua esposa e filhos, que de repente descobririam que tinham uma família estendida que nunca souberam que existia. William decidiu que a melhor abordagem seria escrever uma carta pessoal para David, explicando toda a situação e oferecendo a ele a escolha de como proceder. Ele passou dias trabalhando no rascunho da carta, tentando encontrar as palavras certas para explicar décadas de silêncio. Querido David, você não me conhece, mas eu tenho observado sua vida com orgulho e admiração por muitos anos. Meu nome é William Thompson, e eu preciso compartilhar com você uma verdade que mantive em segredo por muito tempo. Eu sou o seu pai biológico. Na carta, William explicava as circunstâncias do seu relacionamento com Carol Stevens, a decisão dela de criar David sozinha e como ele havia respeitado essa escolha, oferecendo apoio discreto ao longo dos anos. Eu nunca tive a intenção de interferir na vida que sua mãe construiu para você, continuava a carta, mas eventos recentes e em minha própria família me forçaram a enfrentar a realidade de que você merece saber a verdade sobre suas origens. William também explicava sobre a Tech Vision Solutions, sobre Marcos e Rebecca e sobre as provisões do testamento que incluíam David como beneficiário. Não estou entrando em contato com você porque quero algo de você ou porque espero que você me aceite como pai depois de tantos anos de ausência, escrevia William. Estou entrando em contato porque acredito que você tem o direito de saber quem você realmente é e porque quero que você saiba que sempre foi amado, mesmo à distância.
Antes de enviar a carta, William decidiu discuti-la com Rebecca e Marcus. Surpreendentemente, foi Rebecca quem ofereceu o conselho mais sensato. Pai, acho que você deveria incluir informações sobre todos nós, sugeriu Rebecca. Se eu fosse David, gostaria de saber não apenas sobre você, mas sobre toda a família que nunca conheci. Marcus concordou. Pai, talvez devamos incluir fotos da família e informações sobre nossas vidas. Isso pode ajudar David a entender melhor quem somos como pessoas, não apenas como nomes numa carta. William ficou tocado pela maturidade e generosidade de seus filhos. Apesar de todas as tensões recentes, eles estavam dispostos a abrir seus corações para acolher um irmão que nunca conheceram. A versão final da carta incluía fotografias da família, informações sobre as carreiras de Marcus e Rebecca e até mesmo algumas fotos da Tech Vision Solutions. William também incluiu seu número de telefone e endereço, deixando claro que David poderia entrar em contato quando e assim que se sentisse confortável para o fazer. David, se você decidir que não quer ter nenhum contato conosco, eu respeitarei completamente essa decisão. Mas se você sentir curiosidade sobre sua família biológica, saiba que você será recebido com amor e aceitação total. 3 dias antes de William enviar a carta, Rebecca tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo. Ela anunciou que queria se desculpar publicamente por suas ações durante o processo legal. Pai, eu prejudiquei não apenas nossa família, mas também a empresa e todos os funcionários. Quero fazer uma declaração pública assumindo a responsabilidade pelas minhas ações e esclarecendo que fui manipulada por Rodrigues. Marcus inicialmente se opôs à ideia. Rebecca, uma declaração pública pode trazer ainda mais atenção negativa para a família. Marcus, a atenção negativa já existe, respondeu Rebecca. Agora eu quero que as pessoas saibam a verdade. Quero que nossos clientes, funcionários e a comunidade empresarial entendam que vocês são vítimas, não vilões. Thomas Mitchell ajudou Rebecca a preparar uma declaração cuidadosamente redigida que foi publicada no Portland Business Tribune. A declaração explicava como ela havia sido manipulada por Rodrigues, reconhecia os danos causados à empresa e à família e pedia desculpas públicas por suas ações. Eu fui vítima de um advogado sem escrúpulos que explorou minhas inseguranças familiares para seus próprios ganhos financeiros, dizia parte da declaração. Minhas ações causaram danos significativos à reputação de uma empresa sólida e às pessoas que mais amo. Assumo total responsabilidade por ter permitido que isso acontecesse. A declaração pública de Rebecca teve um impacto positivo imediato. Alguns clientes que haviam cancelado contratos entraram em contato para discutir a renovação de suas parcerias. A comunidade empresarial local começou a ver a família Thompson como vítimas de um golpista, não como uma família disfuncional. Mas o verdadeiro teste viria quando William finalmente enviasse a carta para David Stevens. Em uma manhã fria de dezembro de 2011, William colocou a carta no correio, endereçada para o consultório médico de David em São Francisco. Agora só nos resta esperar, disse William para Marcus, enquanto caminhavam de volta para casa após colocar a carta no correio. Não faço ideia de como David vai reagir, mas pelo menos agora ele terá a chance de conhecer a verdade. 2 semanas após William enviar a carta para David Stevens, a família Thompson estava vivendo em um estado de ansiedade constante. Cada toque do telefone, cada chegada do correio, cada e-mail poderia ser a resposta que mudaria suas vidas. William havia subestimado o impacto emocional de esperar por uma resposta de um filho que ele nunca havia criado. Marcus estava tentando manter a normalidade operacional na Tech Vision Solutions, mas era difícil concentrar-se nos negócios quando toda a família estava esperando por uma bomba emocional que poderia explodir a qualquer momento. A empresa estava gradualmente se recuperando dos danos causados pelo processo legal, mas a tensão em casa estava afetando seu desempenho profissional. Pai, talvez David tenha decidido não responder, sugeriu Marcus durante um jantar silencioso. Nem todo mundo quer ter contato com família biológica, especialmente em circunstâncias tão complexas. William balançou a cabeça.
Marcos, David é médico. Ele entende a importância de informações sobre histórico familiar para questões de saúde. Mesmo que ele não queira um relacionamento pessoal, acredito que ele vai responder por questões práticas. Rebecca, que havia se mudado temporariamente de volta para a casa dos pais enquanto reorganizava sua vida, estava lidando com seus próprios demônios. O processo de recuperação de sua reputação profissional estava sendo lento e doloroso. Sua antiga agência de publicidade havia decidido não renová-la após seu período de licença, forçando-a a procurar novas oportunidades em um mercado onde sua história recente era conhecida. Pai, eu tenho pensado muito sobre David, disse Rebecca uma noite. Se eu fosse ele, ficaria furioso por descobrir que tenho uma família que me escondeu por décadas. Como ele pode confiar em qualquer coisa que dizemos? Rebecca, essa é exatamente minha preocupação, admitiu William. Eu posso ter causado mais dano do que bem ao revelar a verdade depois de tanto tempo. A resposta veio de uma forma que ninguém esperava. Em vez de uma carta ou ligação, David Stevens apareceu pessoalmente na sede da Tech Vision Solutions em uma tarde fria de janeiro de 2012. Linda Morrison, a secretária de Marcos, estava acostumada com visitantes empresariais, mas ficou surpresa quando um homem elegante e bem vestido perguntou se poderia falar com William Thompson sobre uma questão familiar urgente. Senhor, o senhor tem agendamento? Perguntou Linda educadamente. Não, mas acredito que ele vai querer me ver, respondeu David, sua voz revelando uma mistura de nervosismo e determinação. Meu nome é David Stevens e eu recebi uma carta dele recentemente. Linda imediatamente reconheceu o nome. Sr. Stevens, por favor, aguarde um momento. Vou verificar se o Sr. Thompson está disponível. Quando Linda ligou para William para informar sobre a visita, ele quase deixou o telefone cair. Linda, você tem certeza que o nome é David Stevens, um homem de uns 40 anos? Sim, Sr. Thompson. Ele está aqui na recepção. William sentiu o coração disparar. Linda, peça para ele aguardar. Estarei aí em 10 minutos. William ligou imediatamente para Marcos, que estava numa reunião no andar de cima. Marcos, David está aqui. Ele veio pessoalmente. Marcos cancelou a reunião imediatamente e desceu para se juntar ao pai. Quando eles chegaram na recepção, viram um homem que era inequivocamente um Thompson. David tinha os mesmos olhos penetrantes de William, a mesma estrutura facial forte e uma presença que comandava respeito. David? Disse William hesitantemente. William Thompson, eu presume. O encontro inicial foi tenso e formal. David claramente havia ensaiado o que diria, e sua postura corporal revelava que ele estava lutando para manter o controle emocional. Sr. Thompson, eu recebi sua carta, disse David com voz cuidadosamente controlada. Devo admitir que foi a experiência mais surreal da minha vida. Durante 42 anos eu acreditei que o meu pai era Robert Stevens, um homem que morreu quando eu tinha 5. William sentiu uma pontada de dor ao perceber que David havia crescido acreditando em uma identidade completamente diferente. David, eu sei que isso deve ser extremamente confuso e perturbador. Eu não esperava que você viesse pessoalmente. Sr. Thompson, eu sou um homem de ciência. Quando recebo informações que contradizem tudo o que acreditei sobre a minha identidade, minha primeira reação é buscar evidências. Por isso estou aqui. David explicou que, após receber a carta, ele havia feito sua própria investigação. Ele contratou um investigador privado para verificar as alegações de William e também fez um teste de DNA usando cabelos de um pente que William havia incluído na carta, como evidência. Os resultados do DNA confirmaram suas alegações, disse David, retirando um envelope de sua pasta. Com 99,9% de certeza, você é meu pai biológico. A confirmação científica trouxe uma mistura de alívio e terror para William. Alívio porque a verdade estava finalmente revelada. Terror porque ele não sabia como David reagiria emocionalmente à confirmação. Marcos, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. David, eu sei que isso deve ser extremamente difícil. Eu nem posso imaginar como você deve estar se sentindo.
David olhou para Marcus, estudando o rosto do homem que acabara de descobrir ser seu meio-irmão. Marcus, presumo. Na verdade, o mais estranho é que eu posso ver semelhanças familiares agora que sei procurar por elas. David, você gostaria de conversar em um lugar mais privado? Sugeriu William. Talvez possamos ir para meu escritório. Na verdade, disse David, eu gostaria de conhecer toda a família. Sua carta mencionou Rebecca, e entendo que há questões legais complexas que envolvem a todos nós. William ficou surpreso com a abordagem direta e prática de David. Você quer conhecer Rebecca hoje? Senhor Thompson, William, corrigiu David. Eu voei de São Francisco especificamente para isso. Minha esposa, Amanda, está cuidando das crianças, e eu tirei alguns dias de folga do hospital. Quero entender completamente a situação antes de voltar para casa e decidir como proceder. Marcus ligou para Rebecca e pediu para ela vir imediatamente ao escritório. Quando ela chegou 30 minutos depois, a cena na sala de reuniões da Tech Vision Solutions era surreal. 3 irmãos que estavam se conhecendo pela primeira vez na vida adulta. Rebecca ficou chocada com as semelhanças físicas entre David e o resto da família. David, é incrível como você se parece com o papai quando ele era mais jovem, disse ela, mostrando algumas fotos antigas que havia trazido. David examinou as fotos com interesse científico. É fascinante como a genética se manifesta. Minhas características que sempre pareciam únicas em minha família adotiva agora fazem perfeito sentido. A conversa inicial foi cuidadosa e formal, mas gradualmente se tornou mais pessoal conforme David fazia perguntas sobre a história da família. Ele queria entender não apenas sua própria origem, mas também a dinâmica familiar que havia levado aos eventos recentes. Rebecca, o William me contou sobre o processo legal em sua carta. Posso perguntar exatamente o que aconteceu? Rebecca ficou visivelmente desconfortável, mas decidiu ser completamente honesta. David, eu fui manipulada por um advogado corrupto que me convenceu de que estava sendo tratada injustamente pela família. Eu processei papai e Marcus por questões de herança, causando danos enormes à empresa e à nossa família. David ouviu atentamente conforme Rebecca explicava toda a saga com Rodrigues. E esse advogado foi preso? Perguntou ele. Sim, por múltiplas acusações de fraude, respondeu Marcus. Rebecca foi vítima dele, não cúmplice. David ficou em silêncio por alguns minutos, processando todas as informações. Finalmente, ele fez a pergunta que todos estavam esperando. William, sua carta mencionou que eu sou o beneficiário de seu testamento. Posso perguntar por quê? William respirou fundo. David, independentemente das circunstâncias de sua criação, você é meu filho. Eu sempre soube disso, sempre me importei com o seu bem-estar e sempre quis que você tivesse as mesmas oportunidades que Marcus e Rebecca. Mas eu nunca pedi por isso. Eu construí minha própria vida, minha própria carreira. Não preciso de herança de um pai que nunca conheci. A resposta de David revelou algo sobre o seu caráter que impressionou toda a família. Aqui estava um homem que acabara de descobrir que tinha direito a uma fortuna substancial, mas sua primeira reação era questionar se merecia isso. David, não é sobre o que você precisa, é sobre o que é justo. Você é meu filho tanto quanto Marcus e Rebecca. O fato de eu não ter participado de sua criação foi uma decisão que eu respeitei na época, mas agora percebo que foi um erro. David fez uma pergunta que ninguém esperava. E a minha mãe, Carol Stevens? Ela sabe que você está me contando isso? William ficou pálido. David, eu não falei com sua mãe há mais de 15 anos. Eu não sabia se deveria contatá-la primeiro. Ela morreu há 3 anos, câncer de pâncreas. Nos últimos dias de vida dela, ela mencionou algumas vezes que havia coisas sobre o meu pai que ela nunca me contou, mas eu achei que estava delirando por causa da medicação. A revelação de que Carol havia morrido trouxe uma nova camada de complexidade emocional para a situação. William percebeu que havia perdido para sempre a chance de conversar com ela sobre David e possivelmente se reconciliar com as decisões do passado. David, sinto muito pela perda de sua mãe. Carol era uma mulher extraordinária e tenho certeza de que foi uma mãe maravilhosa para você. Foi, confirmou David. E talvez, sabendo que ela não pode mais ser ferida por essas revelações, eu possa processar tudo isso com mais clareza.
A conversa continuou por várias horas, com David fazendo perguntas detalhadas sobre a empresa, sobre a família e sobre as intenções de William para o futuro. Sua abordagem metódica e científica estava ajudando todos a processarem a situação de forma mais racional. William, eu preciso de tempo para processar tudo isso, mas quero que você saiba que não sinto raiva ou ressentimento. Entendo que você tomou decisões baseadas no que achava que era melhor na época. David, isso significa que você está disposto a ter algum tipo de relacionamento conosco? Perguntou Rebecca esperançosa. David sorriu pela primeira vez desde que chegara. Rebecca, isso significa que eu estou disposto a explorar essa possibilidade, mas preciso conversar com minha esposa e filhos primeiro. Eles também foram afetados por essas revelações. Antes de ir embora, David fez um pedido que surpreendeu a todos. William, eu gostaria de visitar o túmulo de minha mãe com você. Acho que ela gostaria de saber que finalmente conheci meu pai biológico. 6 meses após o primeiro encontro com David Stevens, a família Thompson havia passado por uma transformação que ninguém poderia ter previsto. O que começou como uma guerra legal destrutiva havia se tornado uma jornada de reconciliação, descoberta familiar e crescimento pessoal que mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. David havia cumprido sua promessa de visitar o túmulo de Carol Stevens junto com William. A visita ao cemitério Mount Calvary em São Francisco havia sido um momento profundamente emocional para ambos os homens. William finalmente teve a oportunidade de se despedir da mulher que ele havia amado antes de Margaret, e David conseguiu fechar um ciclo de perguntas sobre suas origens que o haviam incomodado durante toda a vida. Mãe, finalmente conheci meu pai biológico, David havia sussurrado ao colocar flores na lápide de Carol. Ele é um bom homem, e acho que você aprovaria o homem que me tornei. William havia chorado silenciosamente ao lado de David, percebendo que Carol havia feito um trabalho extraordinário criando o filho dele sozinha. David havia se tornado exatamente o tipo de homem que William esperaria que um filho se tornasse: íntegro, compassivo, bem-sucedido e dedicado à família. Durante esses meses, David havia gradualmente integrado sua família biológica à sua vida pessoal. Sua esposa Amanda havia sido surpreendentemente receptiva à situação, entendendo que descobrir origens familiares era importante para questões médicas e pessoais. Os filhos de David, Sophie e Michael estavam fascinados por descobrir que tinham avô, tia e tio que nunca souberam que existiam. Papai, isso significa que agora temos uma família gigante? Perguntou Sophie durante a primeira visita da família Stevens a Portland. Sim, querida, respondeu David, e isso é algo muito especial. Margaret havia retornado de Seattle após 3 meses de reflexão. O tempo longe havia ajudado a processar a revelação sobre David, e ela eventualmente chegou à conclusão de que o segredo de William, embora doloroso, havia sido motivado por boas intenções. Mais importante ainda, ela havia se apaixonado instantaneamente por David quando finalmente o conheceu. David é tão parecido com você quando éramos jovens, Margaret disse para William durante uma conversa reconciliatória. Como eu poderia ficar com raiva de você por ter um filho tão maravilhoso? Rebecca havia usado os meses para reconstruir completamente sua vida. Ela havia encontrado um novo emprego em uma agência de marketing digital em Seattle, uma posição que lhe permitia trabalhar remotamente de Portland na maior parte do tempo. Mais importante ainda, ela havia usado a experiência traumática com Rodrigues como motivação para se tornar uma defensora de outras vítimas de fraude. Papai, eu quero transformar minha experiência negativa em algo positivo, Rebecca havia explicado. Estou trabalhando com a Ordem dos Advogados de Oregon para desenvolver um programa de educação que ajude as famílias a identificar advogados predatórios. Marcus havia assumido oficialmente a presidência da Tech Vision Solutions, com William assumindo o papel de presidente do conselho. A empresa não apenas havia se recuperado dos danos causados pelo processo legal, mas havia prosperado além de todas as expectativas.
A publicidade involuntária havia paradoxalmente aumentado o reconhecimento da marca, e vários novos clientes haviam procurado a empresa especificamente porque admiraram como a família havia lidado com a crise. Marcus, você provou que está pronto para liderar esta empresa através de qualquer tempestade. Não poderia estar mais orgulhoso do homem e do líder que você se tornou. William havia dito durante a cerimônia de transição. Daniel Rodrigues havia sido condenado a 8 anos de prisão federal por múltiplas acusações de fraude, falsificação de documentos e extorsão. Durante o julgamento, Rebecca havia testificado como vítima, ajudando a garantir que Rodrigues fosse responsabilizado por suas ações. Seu testemunho havia sido fundamental para proteger outras famílias de se tornarem vítimas dos mesmos esquemas. Senhorita Thompson, o juiz havia dito após seu testemunho, sua coragem em expor as táticas deste homem vai proteger inúmeras outras famílias. Você transformou uma experiência terrível em um serviço público. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Em junho de 2012, exatamente um ano após o início da crise legal, William decidiu que era hora de revelar completamente o conteúdo do seu testamento verdadeiro. Ele organizou uma reunião familiar formal, com Thomas Mitchell presente para explicar todos os aspectos legais. Família, começou William. Eu passei este último ano observando como cada um de vocês reagiu à crise que enfrentamos. Vi coragem, crescimento, redenção e, acima de tudo, amor familiar verdadeiro. Agora é hora de vocês saberem todas as provisões do meu testamento real. Thomas Mitchell abriu o documento oficial e começou a ler as provisões que ninguém, exceto William, conhecia completamente. Primeiro, disse Mitchell, o testamento estabelece que Marcus receberá 40% da Tech Vision Solutions, refletindo seu compromisso e liderança na empresa. Marcus assentiu, esperando essa provisão. Rebecca receberá 20% da empresa, mais uma dotação adicional de $2 milhões para estabelecer sua própria organização sem fins lucrativos, dedicada à proteção de vítimas de fraude legal. Papai, você sabia que eu queria fazer esse trabalho antes de eu saber que eu queria? Filha, eu sabia que você encontraria sua verdadeira vocação através dessa experiência difícil, respondeu William com um sorriso. David Stevens receberá 20% da empresa, mais uma dotação de $5 milhões para estabelecer uma clínica médica gratuita para crianças carentes em São Francisco. David ficou sem palavras. William, isso é generoso demais. Eu não esperava nada assim. David, você dedicou sua vida a salvar crianças. Agora você pode fazer isso em uma escala ainda maior, explicou William. E os 20% restantes da empresa? Perguntou Marcus. Mitchell sorriu. Serão divididos igualmente entre os netos, Sophie e Michael Stevens, e qualquer futuro filho que Marcus possa ter. A provisão sobre os netos foi uma surpresa completa. William havia garantido que a nova geração também teria participação na empresa familiar. Mas há mais, disse Mitchell. O testamento também estabelece um fundo educacional de $10 milhões para garantir que todos os netos da família tenham acesso à melhor educação possível. Margaret estava em lágrimas. William, você pensou em tudo. Ainda há uma última provisão, disse Mitchell com um sorriso misterioso. William estabeleceu que, se todos os herdeiros concordarem unanimemente, a empresa pode ser transformada em uma fundação familiar dedicada ao desenvolvimento de tecnologia para causas sociais. A sala ficou em silêncio enquanto todos processavam essa possibilidade extraordinária. Papai, disse Rebecca finalmente, você está nos dando a opção de transformar nossa herança em algo que beneficie a sociedade inteira? Exatamente, respondeu William. Vocês podem escolher manter a empresa como um negócio lucrativo tradicional ou podem escolher usar nossa tecnologia e recursos para fazer uma diferença real no mundo. David foi o primeiro a falar. Como médico, eu vejo todos os dias como a tecnologia pode salvar vidas. Se pudéssemos usar os recursos da Tech Vision Solutions para desenvolver tecnologia médica para comunidades carentes... Marcus pegou a ideia.
E poderíamos desenvolver software educacional gratuito para escolas públicas. Rebecca completou o pensamento. E sistemas de proteção online para proteger famílias de predadores como Rodrigues. A decisão foi unânime. A família Thompson decidiu transformar a Tech Vision Solutions na Thompson Foundation for Social Technology, uma organização que usaria seus recursos e expertise para desenvolver soluções tecnológicas para problemas sociais. Papai, disse Marcos, você nos deu algo muito mais valioso do que dinheiro. Você nos deu um propósito. 2 anos depois, a Thompson Foundation havia se tornado uma das organizações de tecnologia social mais respeitadas do país. David havia estabelecido sua clínica gratuita, que estava salvando centenas de vidas infantis anualmente. Rebecca havia criado um sistema de alerta contra a fraude legal que estava protegendo milhares de famílias. Marcos estava liderando o desenvolvimento de software educacional que estava sendo usado em escolas de baixa renda em todo o país. William, agora com 70 anos, havia encontrado uma nova energia e propósito em sua vida. Em vez de simplesmente gerir uma empresa lucrativa, ele estava ajudando a família a usar seus recursos para fazer uma diferença real no mundo. Margaret, disse para sua esposa durante uma caminhada no jardim da casa. William, eu nunca imaginei que a crise que Rebecca causou resultaria em algo tão belo. William, respondeu Margaret, às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas das maiores crises. Nossa família está mais forte e mais unida do que nunca. A história da família Thompson tornou-se lendária na comunidade empresarial de Portland, não por causa da disputa legal que quase os destruiu, mas por causa da forma como eles transformaram uma crise em uma oportunidade de crescimento e serviço. Rebecca, refletindo sobre toda a jornada durante uma reunião familiar de Natal, disse: Papai, eu quase destruí nossa família por ganância, mas de alguma forma essa experiência terrível nos levou a descobrir nosso verdadeiro propósito. Rebecca, respondeu William, você não quase destruiu nossa família. Você nos forçou a descobrir o que realmente importa. A ganância quase venceu, mas o amor familiar prevaleceu. David, observando sua nova família reunida ao redor da árvore de Natal, acrescentou: Vocês sabem, eu passei 42 anos sem saber quem era meu pai biológico. Agora percebo que encontrar vocês não foi só sobre descobrir minhas origens, foi sobre descobrir meu destino. A história da família Thompson nos ensina que às vezes as maiores traições podem levar às maiores redenções, que a ganância pode cegar temporariamente até as pessoas mais próximas a nós, mas que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta, e que os segredos, mesmo guardados com boas intenções, eventualmente vêm à tona. E quando isso acontece, a verdade tem o poder de não apenas revelar o passado, mas de transformar completamente o futuro. Hoje, a Thompson Foundation continua seu trabalho, salvando vidas através da tecnologia médica de David, protegendo famílias através dos sistemas de segurança de Rebecca e educando crianças através das inovações de Marcos. E tudo isso começou com uma irmã que vendeu a parte da empresa que pensava que lhe pertencia, até que seu pai leu o Testamento Verdadeiro. Se você está enfrentando conflitos familiares, lembre-se, às vezes as maiores crises são oportunidades disfarçadas para descobrir quem realmente somos e qual é o nosso verdadeiro propósito na vida. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem à sua tela. Se essa te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.